Olá, pessoal. Olha nós aí de novo. Vamos para mais uma aula de hematologia e iniciando essa mesma aula da mesma maneira e vamos primeiro conferir então os exercícios, né? Do dia, do dia 17, né? Do dia 17, esse aqui. Vamos abrir ele aqui, belezinha. Então, vamos iniciar então a aula conferindo os exercícios da aula passada, né? Do dia 17 de junho, certo? Beleza, então eu pedi aí alguns exercícios e a primeira questão era: descreva quais os tipos de erros que podemos cometer numa confecção de esfregaço, né? Que nós podemos cometer ou que você pode também pegar de alguém que esteja fazendo para você esses esfregaços, tá? Pode ser que você esteja no microscópio e que a pessoa que esteja no balcão cometa esses erros e te dê uma lâmina para você fazer a leitura desta maneira, certo? Então, quais os erros que a gente pode encontrar ou fazer, né? Borda irregular de lâmina extensora, né? Então, o erro, né, que a gente pode ter é ter uma borda irregular dessa lâmina extensora. Nós podemos ter pausas na hora de mover a lâmina extensora, né? Nós podemos ter um movimento muito rápido, certo? Pode-se ter uma gota de sangue muito pequena no esfregaço. Pode também ter uma gota de sangue concentrada no centro da lâmina, né? Muito concentrada. Sujeira ou gordura na lâmina ou amostra lipêmica. Pressão desigual na lâmina extensora. Ou uma demora na confecção de esfregaço, né? Ter aquela gota seca. Certo? Então, esses erros aqui a gente pode encontrar, né? Ou erro, ou né, coisa do paciente ali, algo técnico, né? Mas que não tem como eliminar, certo? Mas muitas pessoas que estão aprendendo, às vezes vão fazer lâmina e pegam realmente uma lâmina com gordura, tal, ou que o paciente seja um paciente com um plasma lipêmico, e corre a lâmina. Na hora que corre a lâmina, enche de buraquinho o esfregaço. Aí faz assim, nossa, por que essa lâmina ficou assim, né? Então, assim, se for vocês que forem fazer, vocês já sabem o motivo, né? Não é motivo para que se jogue, né, o esfregaço fora, nesse caso aí, né? O que você pode tentar fazer é, por exemplo, pegar uma lâmina, limpar bem e tentar fazer outro, né? Outro esfregaço. Se essas bolinhas continuarem, é porque realmente era o plasma do paciente que estava lipêmico, né? E não era sujeira da lâmina que vocês utilizaram, certo? Mas é legal você saber o porquê que as coisas acontecem, certo? Então, quais os erros que pode cometer? Colocar uma gota muito pequena na lâmina, ter um movimento muito rápido, fazer pausa na hora de mover uma lâmina, né? Usar uma lâmina com uma borda irregular, né, de extensora, demorar na hora de fazer o esfregaço, fazer uma pressão desigual. Então, assim, saber, né, que pode sim ocorrer erros. E na hora que você cometer esses erros que vocês estão aprendendo, por exemplo, se vocês cometerem, vocês sabem que aquela lâmina ali, daquela maneira, né, com, sei lá, um borda irregular, ou vocês colocaram muita pressão ou pouco sangue, vocês sabem que aquela lâmina vai ter que ser jogada fora e ser refeita, né? Então, não adianta vocês ficarem olhando e falar assim, acho que essa aqui dá para fazer, né? Se vocês verem que esses erros ocorreram, não tem o que fazer, tá? É o que eu falei, tirando essa parte de amostra lipêmica, que não tem o que fazer, isso é do paciente, mas o resto, se ocorrer esse erro tanto com vocês, quanto lá na frente, sei lá, uma pessoa estiver aprendendo com vocês,
vocês saibam dizer o porquê que aquilo acontece e porquê que não pode, né? Isso foi erros que foi cometido, tá? Beleza. Questão número 2. Aí eu falei assim, escolha 2 tipos desses erros, né, da questão acima e desenhe para melhor fixação, né? Então, vocês podiam fazer tanto de lápis ou usar, sei lá, lápis de cor, tudo, né? Mas era para escolher, né, 2 desses tipos aqui, tá? E se vocês quisessem também relacionar, sei lá, eu escolho essa daqui, eu não precisava colocar a letrinha aqui embaixo não, tá, gente? Mas sei lá, eu escolho essa daqui, aí ia desenhar, tentar fazer um desenho igual. E colocar, é porque fez pausas, né? Então, colocar lá, pausas na hora de mover a lâmina, tá? Aí eu quero essa daqui também, que tá curtinha. Aí desenha lá curtinho e coloca, gota de sangue muito pequena. Poderia ter feito isso também para vocês fixarem ainda mais, tá bom? Quem quisesse também podia desenhar todas, tá? Que ia ajudar ainda mais. Mas eu pedi só 2 porque não é todo mundo também que tem, que gosta de desenhar também, né? Beleza, questão número 3. Perguntei assim, quais os tipos de colorações que temos e quais seus princípios, né? Então, quais são? Bom, algumas das colorações, né, são coloração de Leishman, de Wright, Gienza e o panótico, né? Que foi as que eu tinha colocado mesmo como exemplo, certo, gente? Deixa eu tirar esse erro aqui. E quais os princípios que eles têm, né? Bom, todos eles vão possuir o mesmo princípio, que vai ter o corante básico, como o azul de metileno, vai ter o corante ácido, como a eosina, e um álcool para fixação, tá? Esse aqui são os princípios de todos os corantes que vai se utilizar para hematologia, tá? Lembrando que o Leishman é um reagente só, mas ele também já serve para fixação, ele vai fazer a coloração de fundo e depois aquela outra coloração. Então, ele mesmo já vai fazer tudo, tá? Agora é a quarta questão. Qual a coloração rápida que mais se realiza nos laboratórios, né? E descreva como ela é realizada. Bom, qual a coloração rápida que mais se utiliza nos laboratórios, né? A coloração que nós também fizemos em sala de aula, que é a coloração o quê? A panótica, né? Que é aquela com os 3 potinhos lá. Como que ela é realizada? Aí era só fazer, se vocês quisessem resumir, colocar com a palavra de vocês, tá, gente? Fica à vontade, o melhor para vocês poderem gravar, tá? Melhor para vocês gravarem aí, é melhor ainda para vocês. Então, vai lá, submergir a lâmina na solução 1, né, do corante, por quê? 1, porque os corantes já têm aquela numeração, né, já no próprio pote da coloração vai ter lá 1, 2 e 3, né? Então, submerge na coloração, na lâmina, na solução 1, mantém o movimento contínuo de cima para baixo, tal, para os lados, durante 5 segundos. São 5 imersões de 1 segundo cada. E deixa escorrer bem, tá? Vai fazer isso na 2 também. Então, na solução 2, mantém o movimento contínuo para cima e para baixo, para os lados, durante 5 segundos. 5 imersões de 1 segundo cada também, né? E deixa escorrer. E depois submerge as lâminas na solução 3. Mantém o movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados, 5 segundos. 5 imersões de 1 segundo cada e deixa escorrer bem, tá? Lava com água e ler em objetiva de imersão. Essa aqui é a coloração que a gente mais utiliza em laboratório, tá? É porque é melhor? Não, não é porque é melhor, é por causa daquela velha questão que eu disse para vocês. É pela questão de ser rápida, tá? Hoje em dia nós temos uma demanda muito grande, né? Laboratórios cada vez maiores. Tem-se laboratórios pequenos ainda? Tem, né? No norte, no nordeste principalmente. Às vezes vai equipes, né? Nos vilarejos e tal. Então, não tem como você ter aí um laboratório grande, né? Então, tem que fazer os itens manualmente,
tem que fazer as colorações, às vezes só tem um reagente, vai fazer a Leishman, pode ser um pouco mais demorado, tá? Então, assim, tudo vai depender da onde vocês trabalharem, né? A situação que vocês forem colocadas, certo? Mas por aqui, região de São Paulo, normalmente se tem laboratórios maiores, tá? Então aí você tem um lado bom, porque isso exige menos trabalho, vamos dizer assim, né? Você faz a passagem do sangue nos equipamentos de automação, sai o resultado, vai olhar os parâmetros, se der a lâmina, se precisar fazer lâmina, conferir alguma coisa no microscópio, vai fazer a lâmina de esfregaço e vai corar com um método mais rápido, né? Que é a panótica, tá bom, gente? Já falei, mas é sempre bom repetir, né? A repetição também faz com que a gente lembre mais das coisas, certo? Quando a gente fala uma coisa só, nem sempre você estava prestando atenção, você captou aquela ideia, e quando uma pessoa fala e repete novamente, e mais pra frente fala de outra maneira, uma hora entra na cachola, tá? Uma hora vocês falam, agora entendi, beleza? Por isso que às vezes eu bato bastante na tecla de determinados assuntos, tá? Bom, a última questão. É a última, né? É a última. Como se deve realizar, então, a contagem diferencial dos leucócitos em lâmina, né? Então, como que a gente faz essa contagem diferencial dos leucócitos em lâmina? Bom, aconselha-se iniciar a contagem, né, na região média do esfregaço para a cauda, certo? Então, essa é a primeira coisa. Esfregaço na região média para a cauda, certo? Depois, a gente vai contar, então, 100 leucócitos para soltar o resultado em porcentagem. Aí, terminada a contagem, devemos percorrer a lâmina procurando as modificações degenerativas ou granulações tóxicas. E também observar atentamente como se encontra a série vermelha. Tá? Por quê? Porque se eu falar assim para vocês, gente, tem que fazer a contagem diferencial de leucócito. É só isso? Não. Sempre tem que olhar a série vermelha também, tá? Tem coisas, por exemplo, que o equipamento não vai liberar para você. Então, você tem que aprender a ter a mania, vamos dizer assim, de sempre olhar a série vermelha, tá? Sempre bater o olho ali na série vermelha para ver como que ela tá. Ver se tem alguma observação que precisa ser colocada em laudo, tá? Porque para o médico, às vezes, uma coisinha que você coloque no laudo ali pode fechar para ele um diagnóstico, tá? Às vezes você pode falar assim, nossa, que exagero, mas tá? Às vezes uma coisinha, às vezes para o médico faz toda a diferença. Então, por isso que a gente tem que ser bastante minucioso aí para poder fazer correr, né, os olhos ali pela lâmina toda, para ver se a gente encontra alguma coisa de diferente ou não. Beleza, então já vimos os exercícios e agora nós vamos para a aula, né? Nós paramos aqui na tabelinha que eu falei para vocês na aula passada, certo? E agora nós vamos começar aqui então com o hemograma, né? O hemograma assim como um todo, tá, gente? E aí eu tenho umas observações aí, ó. Então, vai lá, observações. Para que a análise de uma amostra de sangue proporcione resultados confiáveis, é necessário que a coleta do material siga alguns padrões, minimizando assim as margens de erro, tá? Eu falo bastante que o pessoal do laboratório, ele não consegue fazer um bom hemograma, tá? Um bom exame, seja ele qual for, né? Tudo que depender do pessoal da coleta, não consegue fazer um bom exame se a coleta não for bem feita, né? Então, dependemos 100% primeiramente da coleta realizada, tá? E, infelizmente, tem erros que a gente consegue pegar? Tem, mas, né, infelizmente, alguns erros a gente não consegue verificar. Então, pode-se liberar resultado errado? Pode acontecer, tá?
Por isso que quanto mais atento a gente tiver e mais a gente souber, né, que determinada atitude pode carrear em tal erro, se a gente fizer a ligação disso sempre, a gente minimiza aí os erros em quase 0%, tá? Porque daí a gente vai conseguir pegar de uma maneira ou de outra, interpretar que aquele sangue às vezes não é do paciente, tá? Que foi troca ou que foi etiquetado errado, que às vezes também pode acontecer, né, gente? Somos seres humanos, né? Pode errar. Não é para errar nessa parte, né, de pessoal da saúde e tudo, mas infelizmente somos humanos e erros podem acontecer, né? Então, para que isso fique o mínimo possível, né, temos que a gente tem que confiar sempre no trabalho da coleta, né? Porque a coleta é muito, mas muito importante, tá? Então vamos começar aí para o primeiro item, né? Que é o efeito do anticoagulante. Então, efeito do anticoagulante. Bom, o anticoagulante, né? Primeiro que nós já vimos também a respeito de todos os anticoagulantes, né? Vocês lembram? Se vocês não lembram, peguem a apostila lá dos anticoagulantes e releiam, tá? Para vocês lembrarem. Porém, vamos lá. O anticoagulante empregado pode influir sensivelmente, tá? Então, o mais indicado para o hemograma, tá? É o EDTA, certo? Que é o que tem nesse tubinho aqui, o roxo, tá? Nossa, na imagem não dá pra ver, né? Não, tá muito clara a tela, mas é o tubinho roxo, tá, gente? Eu tenho um aqui que é aqueles que eu levava lá em aula ainda pra vocês, tá? Pra vocês verem os tubinhos. Bom, esse DTA aqui, né? Então, ele oferece a vantagem de não deformar os leucócitos e nem os eritrócitos, né? Que são as hemácias, além de proporcionar resultados satisfatórios de hematócrito, de hemoglobina, de contagem de células, né? De todos os itens que precisa-se no hemograma, em até 24 horas após a coleta, tá? Se ela ficar refrigerada, tá? Então, às vezes, por exemplo, assim, pode acontecer, o médico vai lá e faz o pedido de uma hemoglobina e um hematócrito, tá? Sei lá, ele quer saber porque ele precisa transfundir o paciente. Então, ele quer saber só a hemoglobina e o hematócrito. Aí, entra o tubinho, né, dentro do laboratório com o sanguinho do paciente. A gente vai lá, passa no equipamento e sai o valor da hemoglobina e do hematócrito, né? Libera-se para o médico o valor para ele visualizar. Beleza. Passou, sei lá, 6, 8 horas depois, ele fala assim, bom, o paciente tá acamado, eu não queria furar de novo o paciente, não queria fazer outro pedido, eu vou ver se com aquele mesmo sanguinho lá que foi coletado, agora eu queria um hemograma completo, eu queria saber tudo, né? Aí ele vai lá no laboratório e fala assim, olha, se eu fizer o pedido, vocês fazem com aquele sangue que eu quero saber? Pode fazer? Pode, tá? Se ele queria saber o resultado que ele tinha, né, aquelas horas atrás, sim, tá? Por quê? Porque se ele queria a hemoglobina e o hematócrito para ele transfundir o paciente, né? Depois que ele transfundiu o paciente, vai dar valores diferentes, tá? Então, ele tem que saber, então ele vai querer falar assim, olha, eu quero saber como que estava as plaquetas dele também, né? E a parte de contagem, como que tava, né? E aí ele pode usar, então, o mesmo sanguinho para poder fazer esse hemograma agora completo, ao invés de só hemoglobina e hematócrito, tá bom? Então, em até 24 horas, ele pode fazer, incluir algum exame aí, pedir um outro exame, tá? Sem que as células fiquem aí degeneradas, tá, gente? Ou deformadas aí. Beleza, então o efeito do anticoagulante a gente já viu. Agora a gente vai ver o garroteamento do paciente, né? Garroteamento. Não se deve ultrapassar 1 minuto
né? Pois pode provocar uma hemoconcentração. Na hora que você garroteia lá o braço do paciente, começa a ficar parado naquela região, né? Todas as células que estão passando nas veias e nas artérias, né? Então, elas vão ficar paradas ali. Então, vai ter uma hemoconcentração, tá? O sangue vai se concentrar naquele lugar, né? E isso vai reter, né? Então, com retenção de elementos figurados, né? Então, todos os elementos do sangue vão ficar parados ali. E, consequente, alteração dos valores de hematócrito, tá? Então, se você demora muito para coletar, mais de 1 minuto, com o braço garroteado, né? Você pode ter alteração de hematócrito aí que pode variar de 2 até 4%, tá? E pode ocorrer muitas outras coisas aí também. Até também não é nada legal também a pessoa ficar com o braço garroteado mais de 1 minuto, né, gente? Não é uma coisa legal, né? Dói. Todo mundo já coletou sangue e sabe que dói. É uma coisa muito incômoda, né? É uma sensação de pressão realmente no braço. E ele vai ficando vermelho, vai ficando de cor esquisita, né? Então, não é uma coisa legal, tá? Então, não se pode deixar mais de 1 minuto o braço garroteado, ok? Tem diferença em alguns parâmetros aí do hemograma, pode influenciar sim, tá? Bom, outra coisa, influência da alimentação, né? E alguns outros fatores externos. Bom, em geral, exige-se que o paciente se apresente em jejum, né? Uma vez que a alimentação, o medo, o exercício, até também a dor, né? Pode produzir leucocitose em maior ou menor grau, dependendo do indivíduo. Ok? Lembram do que é leucocitose? Aumento de leucócitos, tá? Então, vai ter um aumento de leucócitos nesse hemograma, que às vezes, né, se o paciente estiver passando por essas situações aqui, né, que a gente viu lá como exemplo do exercício, vai dar uma leucocitose que na verdade não é real, né? Só porque ele fez o exercício, mas não é que ele esteja com uma infecção bacteriana, viral, sei lá, né? Então, às vezes a pessoa ficando lá mais quietinha um tempo, acalmando, né? Não tendo esse medo. Aí o hemograma, né? E todos os exames, na verdade, saem com resultado mais certinho. Ok? Agora nós vamos falar da homogeneização, né? Homogeneização. Toda amostra deve ser agitada, tá? Prévia e cuidadosamente antes da análise, a fim de tornar homogênea a suspensão globular, evitando possíveis causas de erro. Isso aqui nós estamos falando do hemograma, tá, gente? Porque vocês lembram que o tubo seco, que é de bioquímica, o tubo de coagulação, que é centrifugado, né? O tubo com fluoreto, que é o cinza, que é centrifugado. Nenhum desses precisa ser agitado e nem pode, né? Você vai para a centrifugação para dividir as células da parte líquida do sangue, tá? Mas o hemograma, não. O hemograma a gente precisa de tudo junto, tanto a parte sólida como a parte líquida do sangue homogênea, né? Então, quando você pega o tubinho lá, faz de conta que esse tubinho tá cheio de sangue, né? Eu não posso fazer assim, né? E já fazer a passagem no aparelho ou fazer a minha diluição para contagem de células na câmara de Neubauer, né? Não posso. Eu tenho que homogeneizar muito bem essa amostra, né? E aqui tem um desenho que fala que é por método de inversão, né? Então, você tem que fazer isso aqui, ó. E fazer a inversão. Então, cima, inverte para baixo. Inverte para cima. Inverte para baixo. E põe para cima, certo? Então, isso aqui a gente faz rápido, mas várias vezes, tá? Para antes de poder passar no equipamento ou fazer a lâmina do paciente, tá? Então, por exemplo, assim, vou passar uma amostra lá no aparelho. Peguei a minha amostra e tô lá. Agito, né? Por inversão. Aí abro a tampinha, certo? E passo lá no meu equipamento.
Passei no equipamento. Opa, deu alguma coisa alterada e eu preciso fazer a lâmina, né? Beleza, eu vou fazer a lâmina. Abro já e vou fazer a lâmina? Não. Vou homogeneizar novamente, tá? Porque o equipamento pode demorar, sei lá, 1, 2 minutos para liberar o resultado daquele paciente. Enquanto fica esse 1, 2 minutos, as células já começam a se depositar mais profundo, tá? Gente, põe alguma coisa que tá super misturada e deixa um tanto de tempo, né? Até um suco de saquinho, de um dia para o outro, às vezes se você for ver, tá cheio de parte sólida embaixo da jarra de suco, né? Então, assim, se você deixar o tubinho parado, ele vai descer, as células já começam a se depositar, elas já tendem a ir mais profundo do tubo, tá? Não é tão rápido, mas já começa a ter, né? Então, pegou o tubo, vai fazer alguma coisa com esse tubo roxo? Homogeneiza, tá bom? Tem que ter essa mania, ok? Para depois abrir a tampinha e depois fazer o exame ou a lâmina. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar dos erros e nos problemas nas contagens das células. Isso aqui também é um problema, né? Já diz aqui, problema. Então, vamos lá. O raciocínio diagnóstico descrito na seção anterior pode ser deturpado por artefatos técnicos, né? Então, tudo que a gente viu aqui que é o certo a gente fazer, certo? Pode ser que seja pego de alguma maneira, né? Então, tipo assim, o que é certo vai acontecer alguma coisa que possa dar errado em algum momento, né? Então, alguma coisa no meio do caminho pode acontecer para que um erro lá na frente possa ser realizado de verdade, tá? Então, todas essas coisas aí que tem que acontecer, ó, pode ser deturpado por artefatos técnicos, tá? Que podem distorcer a determinação dos parâmetros eritrocitários, tá? Então, pode distorcer valores do hemograma, tá? Então, valores que são altos, às vezes pode dar mais alto ainda, ou pode dar baixo, tá? Então, erros vão acontecer aí. E pode aparecer em todos os estágios da análise, tá? Desde a coleta da amostra até a validação. Então, até a hora que a pessoa vai realmente liberar o laudo, pode esses erros acontecerem aí, tá? Os principais erros e problemas a serem verificados, tá? Vão ser os seguintes. Primeiro, um erro de rotulação. Uma etiqueta, um nome trocado, tal, às vezes, sei lá, vai chamar o nome da pessoa e é um nome comum, né? Por exemplo, José e Maria tem muito, né? Então, se a pessoa não chamar o nome inteiro do paciente, de falar José, um monte de gente vai levantar, né? Então, tem que ser chamado o nome inteiro do paciente, ou, se ele tiver acamado, olhar a plaquinha do paciente, do nome todo, né? Ou confirmar com o próprio paciente, você é o fulano de tal, tá? Para depois fazer a coleta, tá bom? Porque daí pode ser que você rotule um tubo com o nome de um paciente que não é aquele paciente também, tá bom? Esse erro de rotulação, esse erro de troca, né, tanto do código de barra como a troca do paciente em si, pode ser detectado pelo VCM, tá? Então, o item que tem no hemograma, que é o VCM, que a gente já viu, que é o volume corpuscular médio, né, que é o tamanho da hemácia, principalmente ele, vai te mostrar se teve uma troca de identificação, tá? Por quê? Porque esse parâmetro aqui, o VCM, esse parâmetro de contagem sanguínea, é o que menos varia de um dia para o outro, tá? Então, uma variação acentuada entre duas verificações realizadas em um intervalo reduzido podem gerar a suspeita desse tipo de erro, tá? Exceto para transfusão, tá? Aí já a causa muda, mas... Por exemplo,
Paciente entrou de manhã, coletou um exame, tá? No hospital, vamos dizer. Entrou no pronto-socorro e coletou um exame. Aí o hemograma dele saiu e o VCM, você, né, como laboratório, o VCM para você lá saiu, deixa eu ver, saiu 105, por exemplo. 105 tá um pouquinho alto, tá? Um pouquinho de macrocitose aí tá indicando que o paciente tem. Beleza, aí antes do almoço, o médico vai lá e pede de novo um exame dele, né? Sei lá, porque ele vai internar. Então, precisa do exame dele para poder internar. Aí, vai e pede o exame de novo. Aí, vem um exame que dá, como VCM, 70. Aí, você olha, você fala assim, bom, se hoje mesmo estava 105 e agora deu 70, esse sangue não é desse paciente, tá? Por quê? Porque o tamanho da hemácia, que é o indicador, que é o VCM que eu tô falando, ele não vai mudar de uma hora para outra, gente. Você não começa a produzir hemácia. Lembrem que a hemácia tem duração de até 120 dias, né? Então, assim, o modo que ela foi fabricada de manhã não vai mudar de uma hora para outra, tá? O que pode mudar um pouco o VCM é em caso de transfusão, tá? Por quê? Porque eu vou transfundir o paciente porque ele tá com anemia. Uma anemia microcítica, tá? Então, ele tem microcitose, ele tem hemácias pequenas, menores do que é para ser o tamanho, tá? Então, vamos supor lá que ele tem o VCM de 75, tá? Tá baixo. Beleza, 75. Aí, ele fez a transfusão e agora deu, sei lá, 80, tá? 80 já tá dentro do normal. Mas eu vou falar, não é o paciente? Se você souber que ele recebeu sangue, tá? Esse valor você releva, porque subiu pouco, né? Teve pouca mudança e ele fez a transfusão, tá? O que não pode ocorrer é ele tá muito baixo e ele ficar dentro do normal sem ter feito a transfusão, né? E subir muito esse número, ou tá baixo, de repente tá alto, ou tá alto e de repente tá baixo, esse número não muda muito, tá? O VCM, ele não tem muita mudança, ele não muda de uma hora para outra, tá? Então, se acontecer de vocês pegarem o mesmo paciente 2 vezes e der VCM muito diferente, você pode achar que teve um erro de rotulação aí, teve troca de paciente, tá bom? Beleza, agora nós vamos falar sobre homogeneização insuficiente. Bom, a concentração de hemoglobina, né, ela pode ser superestimada, né? Como assim? Ela pode estar muito alta, essa hemoglobina pode dar muito alta, ou seja, ela vai dar uma falsa policitemia, né? Uma falsa produção de hemácia, quando a amostra não está homogeneizada corretamente devido à mistura insuficiente, tá? Por quê? Porque eu vou fazer assim, ó. Eu recebi o sanguinho lá do fulano de tal, né? Chegou lá e eu vou analisar. Aí eu vou passar ele no equipamento, né? Aí eu pego e faço assim, ó. E vou lá e passo. Só que esse paciente coletou esse tubo, ficou lá na estante, né? Veio ao laboratório, foi aberto a ficha dele, né? Foi etiquetado, tudo certinho, e ele estava sempre nessa posição. O que vai acontecer? Toda a parte de sólido, né? Todas as células vão para baixo. Aqui, ó, de ficar paradinho o sangue, a gente consegue ver realmente aquela separação da parte líquida e parte sólida, tá? Aí, de você fazer assim só uma vez, você não faz a homogeneização correta. Então, o que acontece? Aquela parte de células, né? Toda a parte sólida vai estar mais no fundo. E normalmente o equipamento tem uma agulha que vai entrar dentro do tubo, né? Então, se eu vou abrir o tubo e vou colocar nesse equipamento, o que vai acontecer? A agulha do equipamento vai para o fundo do tubo. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar mais parte com células lá do fundo do que a parte líquida que está aqui em cima. Isso vai fazer o quê? Vai concentrar, né, a minha amostra,
certo? Então, vai dar o quê? Uma falsa policitemia. Você está liberando um laudo onde um paciente tem uma superprodução de hemácia e ele não tem de verdade. Por quê? Porque só você só homogeneizou insuficientemente, tá? Coisa que se você perdesse uns 10 segundos a mais e homogeneizasse, né, o tubo corretamente, você tiraria esse erro aqui, homogeneização insuficiente, tá? Tanto que os equipamentos que tem racks, né, pra gente colocar os tubinhos, por exemplo, tem racks que você coloca 10 tubinhos, né? Você coloca neles lá e põe para o aparelho fazer, só que o próprio equipamento vai homogeneizar esse tubo, tá? De uma maneira ou de outra, ele vai ter um sistema que ele vai ficar fazendo isso aqui no tubo, ó. Pelo menos umas 20 vezes, né? E aí isso sim é uma homogeneização suficiente e correta, tá? Não isso aqui, ó. E abrir o tubo e já usar. Beleza, gente? Entendido? Então, homogeneização sempre fazer o suficiente, homogeneizar bastante. Melhor homogeneizar a mais do que a menos. Porque se você homogeneizar a menos, você está liberando um resultado falso, um resultado errado, tá bom? Para o paciente. E isso não é legal. Lembrem assim, vocês estão fazendo de uma pessoa, certo? Essa pessoa quer o resultado correto. Do mesmo jeito que vocês, quando fazem os exames, vocês querem o resultado de vocês correto. Então, sempre imaginar assim, é meu exame, tô fazendo o meu exame. Tá bom? Aí o exame vai ser sempre, ó, nos trinques. Certo? Outro erro, amostra parcialmente coagulada. Bom, a presença de um coágulo no tubo de amostra contendo sangue tornou-se difícil de ser detectado com a automação, né, que é a utilização de equipamentos. E essa automação está cada vez mais crescente, né, nas técnicas analíticas, especialmente quando não foi dada a indicação de possíveis dificuldades durante a coleta das amostras, né? Então, por exemplo, assim, se a gente tem o contato com o pessoal da coleta, né? Então, por exemplo, lá no laboratório, o pessoal da coleta vem e fala assim, olha, fulana, esse aqui tava com acesso super difícil de fazer, né? Então, beleza, aí você fala assim, bom, se tava com acesso super difícil, significa que o sangue pode ter vindo. Veio um pouquinho, parou, aí veio um pouquinho, né? E o sangue foi parando aqui, não entrou em contato com bastante anticoagulante, pode ser que tenha um coágulo. Daí você vai lá e vai mexer bem devagarinho, prestando atenção se você vê bolinhas, né? Pedaço de sangue sendo formado, porque é o coágulo, certo? Você vai procurar delicadamente ali. Quando você não tem esse dado, né, da pessoa da coleta, o correto é você fazer o quê? Olhar um por um. Cada tubo que chegar para você na bancada, você tem que pegar e fazer isso aqui, tá? Você olha, por quê? Você, de mexer o tubo, você vai olhar para ver se ele está deslizando e se ele está totalmente líquido aqui dentro, tá? Ou se ele tem um pedaço aqui no meio, tá bom? Para quem não chegou a ver o coágulo em sala, porque eu acabei levando um coágulo dentro de um tubinho, imagine o sangue, né, e um pedacinho de carne lá dentro. É mais ou menos isso, porque fica uma bolota mesmo, tá? Na hora que você mexe, você vê aquela coisa mais sólida andando para lá e para cá. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Valores muito baixos de hemoglobina e plaqueta, né? Somente estas podem ser afetadas, né? Na coagulada. Como também valores extremamente baixos de CHCM e HCM devem gerar procura de um coágulo, transferindo o conteúdo do tubo para outro de acrílico. Por exemplo, observar também se há coágulo no interior da tampa do tubo, tá? Então, assim, na verdade, não são só valores baixos de hemoglobina e de plaqueta que vai dar, né? Normalmente você vai bater o olho e vai falar assim, se o resultado tá esquisito, né? Por quê?
Porque às vezes, na hora em que você abre, tá? Ou o equipamento mesmo faz a homogeneização e vai pegar lá com o tubo, a agulha, ela vai puxar o sangue, certo? Na hora que ela entra lá, às vezes a ponta da agulha do equipamento rela nesse coágulo, tá? E o que ele acaba puxando para dentro? Nada, porque o coágulo prende essa passagem, né? Isso lá dentro do sanguinho. Então, prendeu, o coágulo ficou bem segurando ali e não entrou sangue. O equipamento às vezes libera assim para vocês: 0 de hemácia, 0 de hemoglobina, né? Às vezes, por exemplo, assim, dá 1 de hemoglobina, dá 5 de hematócrito, sei lá, 0 de plaqueta, 0 de leucócito. Aí você fala, não tem como ter um resultado desse. Você fala, tá coagulado, né? Ou tá coagulado, o equipamento deu problema, né? Aí você pega o tubinho do paciente e vai procurar. E aí você vê aquele coágulo grandão andando no tubo, né? De um lado para o outro, certo? Então, não é somente a hemoglobina e a plaqueta que vai ser afetada mesmo, tá? Por quê? Porque se o aparelho realmente grudar nesse coágulo e não puxar nada, ele não vai liberar nada de resultado, tá bom? Então, e também sempre olhar o quê? Tubo na tampa, tá? Porque às vezes a gente faz assim, olha no tubinho, você fala, nossa, mas não tô enxergando nada, né? Não tô enxergando nada, o sangue tá líquido, não tô vendo nada de pedacinho, nada. Na hora que você abre, o coágulo tá aqui, gente, ó, aqui dentro da tampa, tá? Às vezes ele fica aqui no canto, na hora que a agulha do equipamento fura o tubo, né? Ele gruda nesse coágulo e ele não consegue puxar nada, tá? Por isso que o coágulo às vezes tá aqui na tampa e não tá no tubo, então você não consegue enxergar. Ou, às vezes o coágulo é pequenininho, bem pequenininho, e você não conseguiu enxergar. Você abriu o tubo, não tem coágulo dentro do tubo. Aí o que você vai fazer? Você pega um tubinho de acrílico, né, por exemplo, ou um tubinho que o laboratório tenha, vai pegar um tubinho lá vazio e vai transferir, tá? Bem devagarzinho. Por quê? Porque daí o sangue saindo bem devagarzinho, se tiver um pedacinho, você vai conseguir enxergar, tá bom? Aí, enxergando o coágulo, lembra que eu falei pra vocês que tem que fazer? Nova coleta, né? Pegou um coágulo tamanho de uma cabeça de agulha, nova coleta, tá? Porque você não sabe o que pode ter acontecido ali e o que tá certo e o que tá errado naquele resultado, né? E também não adianta nada você liberar uma parte que você sabe, às vezes fala, não, isso aqui não vai mudar com um coágulo, mas o outro vai mudar, o que adianta? Você não pode liberar, então tem que pedir nova coleta sim, tá bom? Aí nós temos um outro erro, que é diluição da amostra, né? Então, executada contra o fluxo de perfusão. Também resulta em valores muito baixos de hemoglobina em relação com o estado clínico do paciente, né? O que é isso? Então, o paciente está lá acamado, está tomando soro, né? Com medicamento, ou só o soro, ou soro glicosado, sei lá, está tomando soro, né? Se você pegar e coletar daquele mesmo braço que o paciente está tomando soro, vocês concordam comigo que o soro vai estar entrando na veia do paciente e você lá na frente vai pegar o sangue com o soro junto, né? Então, o que você está fazendo? Você está diluindo a amostra dele, tá? Então, quando o paciente está tomando soro, vamos supor, está tomando soro no braço direito, a pessoa que coletar vai ter que coletar do braço esquerdo, tá? O mais longe possível daquela coleta, da onde está o acesso do soro, tá? Não pode coletar perto, não pode coletar próximo, porque se vir o soro que o paciente está tomando, vai diluir todinha a amostra, tá? E às vezes você vai passar o resultado e vai liberar uma hemoglobina super baixa. E aí o médico vai olhar aquele resultado e vai falar assim, nossa, o paciente está com anemia, vou transfundir o paciente.
e o paciente está normal. Ele não precisava daquela transfusão de sangue, tá? Então, assim, é um erro que acaba, assim, acarretando problemas para o paciente, né? Porque não é legal ficar tomando sangue também, assim, sem precisar, né, gente? Ficar gastando bolsa de sangue no banco de sangue lá, para um paciente que às vezes está fazendo uma cirurgia, vai gastar uma bolsa à toa mesmo, né? Porque por um erro de diluição na amostra, você está cometendo aí um gasto, né, de material biológico aí e nem precisava, né? Acho que dá para falar mais esse. Hemograma, mais um erro. Então, amostra amplamente hemolizada. Vocês lembram, né? Eu também levei no laboratório a amostra hemolizada, né? Essa amostra hemolizada, então, detectada frequentemente graças ao tubo centrifugado coletado simultaneamente com EDTA, tá? Por quê? Porque assim, se o médico só pede o hemograma, o hemograma não centrifuga, né, gente? Tanto que você homogeniza ele, né? Não dá para saber se o sangue está hemolizado. Não dá para saber se tem hemácia destruída aqui dentro, né? Mas se o médico pediu o hemograma e mais um tubo seco, né, ou de coagulação, esses que tem que centrifugar e tem que dividir a parte líquida da sólida, que você consiga ver a coloração desse soro, né, ou do plasma, você consegue, né, por estar junto, você fala, bom, se vai dar nova coleta nesse tubo aqui, provavelmente esse aqui também vai estar, né, porque como que você não vai errar em um tubo e o outro não? Né? Vai errar em um tubo e o outro não, tá? Então, essa amostra hemolizada no hemograma, você só consegue ver se tiver outro tubo que for centrifugado, que foi coletado junto com o tubo do EDTA, ok? Então, isso vai causar um erro na determinação da hemoglobina, do CHCM, do HCM, tá? Por outro lado, assim, os valores para número de hemácia, hematócrito e VCM, normalmente, tá, vai estar correto, né? Eu nem diria correto, eu diria próximo do que era para ser, tá? Mas nunca o que era para ser, porque se tem hemácia destruída, o número de hemácia não vai estar certo. Certo? Consequentemente, o espaço que era para as hemácias ocuparem, que é pelo hematócrito, também não vai estar certo. Ok? VCM não muda, porque o VCM é o tamanho. Então, o equipamento, as hemácias íntegras que passar para o equipamento vai ver. Mas se você estiver fazendo a amostra manual, você vai contar a hemácia, vai pôr o hematócrito para rodar e vai fazer a conta do VCM, vai dar errado. Certo? Então, tem uma amostra junto com o hemograma que está hemolizada, pede nova coleta. Não corre o risco de liberar um exame que está errado, tá? Beleza? A não ser que o paciente tenha um anterior próximo, né? Um dia ou até mesmo no mesmo dia tal, e tenha dado exatamente igual, tá? E aí você pode falar, bom, pode ser que ele tenha errado no tubo seco, né? E depois, sei lá, tinha muita pressão no braço, depois ela melhorou lá a pressão do braço e acabou coletando roxo, o roxo não hemolizou, tá? Aí pode ser que você não precise pedir nova coleta, mas só se tiver um anterior ali bem próximo e que tá dando certinho, tá? Também temos o plasma lactescente, né? Que é a lipemia, que a gente já falou também, ó. Inclusive, estava falando naquela parte do esfregaço, né? Das bolinhas lá nas lâminas que faz. Quando você corre o esfregaço, que fica a bolinha no esfregaço. É de paciente que tem o quê? Gordura no sangue, né? Junto do plasma lá, certo? Então, quando tem lipemia, tá? Alguns itens, tá? Como CHCM, HCM, vai estar distorcido, tá? O CHCM dá muito alto, não dá para liberar, tá? Não devem ser validados, ó, não pode liberar, tá? Então, vamos pegar lá de cima, lá pra gente não se perder, né?
Bom, então, lipemia, ó, é encontrado frequentemente no ambiente hospitalar, né? Que é paciente que tem nutrição parenteral em unidades de terapia intensiva, tá? Então, passam a ser objeto de suspeita quando os valores do CHCM são maiores do que 36 gramas por ml, né? Que são valores fisiologicamente impossíveis, tá? Então, os valores dos seguintes parâmetros, que é o que eu falei, hemoglobina, CHCM e HCM, estão distorcidos e não devem ser validados. Tá? E se não está validado esse aqui, não pode validar o resto também, né, gente? Então, ó, os valores para número de hemácia, VCM, hematócrito estão corretos e podem ser validados, né? Mas é esquisito você validar parte de um hemograma, não tem como você fazer isso, né? Você vai validar o VCM, não vai validar a hemoglobina, é esquisito isso, né? Então, por exemplo, assim, se deu tudo alto, né? Se deu esquisito o hemograma lá, principalmente o CHCM, que vai dar muito alto, e também vai ter esse tubo, né, centrifugado junto, e você percebe que o soro está muito lipêmico, o que você pode fazer é colocar no laudo para o médico não considerar, né, os índices hematimétricos, né, que é a parte vermelha do sangue, porque tem muita presença de lipemia. Tá? Então, o médico vai bater o olho lá e ele vai falar assim, bom, então o resultado que deu aqui não é o correto, tá? Ou você também pode pedir uma nova coleta para ver se a próxima, né, vem normal. Para ver se o paciente saiu lá da nutrição parenteral e aí melhora o sangue, né? Vem um pouco mais límpido, certo? Beleza? Eu acho que esse aqui é o último, né? Esse aqui é o último. Então, vou falar o último também. E também nós temos a presença de aglutininas frias, tá? Então, ó, em determinadas anemias hemolíticas autoimune, tá? Então, isso é uma doença autoimune, distorce a determinação do número de hemácias, tá? E o VCM também. E, consequentemente, os valores calculados do hematócrito, CHCM, o HCM, né? Vão estar o quê? Distorcidos também, não devem ser validados. Tá? Os valores para o número de hemácias, o VCM e o hematócrito estão corretos e podem ser validados. Mas é aquilo que eu falei, né, gente? Não tem como validar metade do hemograma, né? É meio esquisito fazer isso. Mas para vocês saberem que isso acontece, tá? Tem pessoas que têm aglutininas, que fala, né? Crioaglutininas, que chama. Quando as hemácias estão no corpo da pessoa, né, que tem temperatura mais quente, de 37, 36 graus ali, as hemácias estão normais, né? Quando você coleta isso e o tubo começa a ficar parado ali, começa a esfriar o sangue, né? Então, começa a ficar mais gelado, mais frio aquele ambiente. Então, começa o quê? A aglutinar, tá? Essas hemácias. Ok? E a aglutinação dessas hemácias, gente, não é todo mundo que tem, tá? Não é normal acontecer isso aqui, tá? É a pessoa que tem realmente essa aglutinina fria, ok? Nesse caso aqui, de anemia hemolítica autoimune, ok? Aí vai fazer essa aglutinação aí, e aí o CHCM também dá muito alto, tá? E para amenizar, para retirar esse erro aqui, o que a gente faz? A gente coloca esse sangue aqui dentro do banho-maria. Lembra aquela caixa com água que fica quentinha, na temperatura de corpo, né? Que fica 36, 37 graus. A gente deixa o tubinho do paciente lá dentro desse banho-maria. Deixa lá mais ou menos por uma meia hora para aquecer, né? Deixar bem aquecido esse sangue. Tira do banho-maria, homogeniza rápido, né? Mas homogeniza bem. Mas não pode tirar do banho-maria e deixar também de novo na bancada. Então, tem que tirar, homogenizar e já passar no equipamento, tá? Mas antes de fazer isso, você faz uma lâmina e observa para ver se realmente tem hemácia aglutinada, ok? E aí a gente libera no laudo também, ok? Bom, gente, hoje a gente falou então também dos erros. Vou parando por aqui também, que já falei bastante, já deu uma hora aí praticamente de aula, né? Vou passar os exercícios de novo. E a gente se vê na próxima aula, gente. Beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.